Já temos o Rodrigo Constantino? Então já vou colocar o Constantino. Olha ele aí. Olha o Constantino aí, ó. Entra na roda. Então o Marinho tinha feito... Não, vai lá, deixa o Consta primeiro, depois eu respondo. Pois não, Constantino. Eu já estava tweetando aqui, que eu sou rápido, faço as coisas. A cena que apreciamos agora foi impagável, né? Que cena? O Marinho falando que é importante resgatar a civilidade foi interrompido pelo Adriles, mandou cala a boca, É complicado. Olha, eu pensei a mesma coisa. Isso é democracia. Agora, eu tô do lado do Marinho. Eu tô do lado do Marinho nessa. A gente vai mandar o Adriles. Eu já segurei muito o Adriles também. O mínimo. O mínimo. Tava te ajudando. É o seguinte, a pergunta tá feita. Essa foi boa mesmo. Foi engraçado porque realmente só quem sabe o Constantino. Não é todo mundo que tem o alto exílio dourado aí pra poder falar daí. Eu tenho que segurar aqui do meu lado. Aí já era. Pera lá. Segura onda, irmão. Ô, Constantino. Cadê o Constantino? Você estava ouvindo o nosso papo aqui? Não, só peguei esse Pegou agora. Pegou esse trecho maravilhoso. Não perdeu nada. Não perdeu nada. Mas é o quê? A gente está aqui tentando decifrar as manifestações, o momento que vai ter dia 7 e dia 12. Dia 7, dia 12, vai ter, aí dia 7 pela liberdade, é meio negócio lá do STF. E não sei o quê. Mas liberdade também é uma coisa muito ampla, muito subjetiva. É ampla, mas as pessoas estão sendo presas eu sei. Né? Mas, já falou 10 vezes. Mas a gente fala... Já entendeu. O que é? A do dia 12 é para derrubar o Bolsonaro, a do dia 7 é para mostrar força pro Bolsonaro. Se você for trocar em miúdos, é isso? Não deveria ser. Virou isso, mas não deveria ser para até ter um espaço para o tal debate civilizado que o Marinho reclama da ausência e com razão. Né? Não deveria ser. Mas essa bifurcação em que o país se encontra hoje, Emílio, está turvando a razão e o debate. Então virou isso, né? Nós vimos aí essa garotada os PSOL Kids aí, né, do MBL, tudo colando adesivos, emporcalhando a Avenida Paulista e provavelmente quem está limpando as vitrines é que vai no dia 7, né? No dia 12 vai a turma do MBL junto com a turma, uma parte da turma do Novo, de mão dada com o PT. Né? Então, assim, por conta desses agentes, né, por não existir uma terceira via crível, e hoje lançaram o 36º balão de ensaio, né, o senador Vieira, né? Quem? Eduardo, não? Alessandro Vieira. Putz. É aquele que colocou na conta do presidente a morte de um ator global idoso e vacinado. Né? Então, esse que é o problema, né? Tudo acaba afunilando para essa bifurcação. E aí, de um lado, você tem o quê? Uma turma que está passando pano para o STF arbitrário, que está passando pano para esse papelão que a grande imprensa faz, em demonizar o presidente Bolsonaro e enaltecer as coxas saradas do corrupto, né? E passa pano para tudo isso, para esse esquema todo, para esse mecanismo todo podre que temos no poder há muito tempo. E do outro lado, tem uma turma que está se vendo, né, dependendo de alguma forma da postura do próprio presidente, mas que em condições normais de temperatura e pressão, Emílio, tem críticas sim a fazer a postura do presidente ou ao governo, mas está vendo justamente por essa posição da oposição, né, essa postura da oposição e do Supremo, está se vendo cada vez mais reativa. E está falando o seguinte, olha, nós temos que sair para defender liberdades, para defender a Constituição. Então, eu não concordo que quem vai no dia 7 é bolsonarista. Eu acho que quem vai no dia 7 é a favor do resgate da lei e da ordem, da Constituição do Brasil. Né? E quem vai no dia 12, aí sim, só tem um intuito, derrubar o Bolsonaro, mesmo que de mão dada, né, com o Lula. Então, a coisa afunilou para isso. Não tem, a gente já discutiu várias vezes. Não tem uma terceira via crível nesse país, porque esses tucanos todos aí, Tasso Gereissati, FHC, os que já saíram do armário, eles não têm nenhum pudor em esconder que preferem um Lula. Quer dizer, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Aí o cara já faz uma falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula. Né? E aí o cara, quando vai ter que descer do muro, o cara cai no colo do Lula. Então, assim, que terceira via é essa? Terceira via que o senador faz demagogia com a morte de um ator global para culpar o presidente genocida, responsável por 500 mil de mortes.
Quer dizer, é tudo muito tosco, Emílio. Então as pessoas estão vendo isso. Mas isso é política, Constantino. A política é assim. Mas a política sorde, né? Mas tem que criticar a sordidez da política. Sim, mas se você Vamos aproveitar que ele é economista e poder contribuir na minha pergunta. Estão sendo vítimas, são as pessoas. Mas se você for ver bem, cada vez mais o debate ele está baseado nisso. E Estados Unidos foi assim também. O Trump aí, o Biden foi baixaria do começo ao fim. Foi mesmo o debate. Não tem mais... Deixa o Consta falar. As pessoas não estavam sendo presas. Não, você citou os Estados Unidos, é ótimo isso, que eu até conversei com a Ana Paula esses dias, exatamente sobre isso, né? O que acontece aqui? Tá muito claro que eu torci para o Trump, né? É evidente que eu acho que ele está mais alinhado com o Partido Republicano, com o que eu acredito, e o próprio presidente, com muitas coisas que, com todos os defeitos pessoais, ele estava muito melhor comandando a nação do que os democratas cada vez mais radicais à esquerda e com a figura do Biden. Só que uma vez que o Trump tenha perdido e com uma situação muito suspeita, cá entre nós, mas isso é outra discussão, né? O que acontece? Nós vamos torcer para o país, para a América. Então, o que está acontecendo agora no Afeganistão está chocando o país por conta disso, do que o Biden tinha na cabeça para fazer da forma que fez, deixando para trás 85 bilhões de armamento, os americanos, milhares de americanos. Então, aqui até a MSNBC, até a imprensa de esquerda está criticando e subindo o tom. Por quê? Porque tem uma preocupação mínima com o país. No Brasil, infelizmente, o PT criou escola disso, né? Tem doutorado e está arrastando tucanos e MBL e companhia. A oposição é totalmente destrutiva. Não tem uma postura construtiva, não tem nada pró-Brasil. É tudo assim, quanto pior, melhor. Essa sempre foi a mentalidade do PT enquanto oposição. Vamos tacar fogo no parquinho, porque isso vai ser ruim para a reeleição do Bolsonaro. Isso é absurdo, isso é uma coisa lamentável. Então, de novo, críticas são legítimas e necessárias, e merecidas muitas vezes. Da forma que nós estamos vendo, isso é de quem quer incendiar o Brasil, não tá legal. Constantino. Deixa o Nicolas. Deixa ele falar. Deixa eu entrevistar. Primeira coisa que o Rodrigo falou ali, né? Eu acredito que, assim, os alecrins dourados lá, né, do MBL, param lá, né, no bunker deles lá e falam, nossa, qual é a melhor solução? Vocês têm contra o MBL, assim? Pra mim é um bando de tanga força que não tem princípio, não tem moral, não sabe nada do que é eterno, não fala sobre família, não sabe sobre nada. Neles é o seguinte, ele tem que tirar tudo porque nós vamos comandar o país. Enfim, eles se acham realmente o dono completo aí da razão e que com eles estaria melhor. Eu vejo que colocam uma meta inatingível. Quando, Marinho, você fala com relação à economia, com relação à gasolina e tudo que está acontecendo hoje no Brasil, é muito mais fácil dar essa solução de terceirizar toda a culpa para uma pessoa. Afinal, tudo que acontece é culpa do presidente. Morreu uma pessoa ali que estava correndo na rua porque ela queria, ou se não tinha tomado as 2 doses da vacina e morreu, culpa do Bolsonaro. Morreu 500 milhões de pessoas, culpa do Bolsonaro. Nunca vi o MBL, vocês falarem que Biden é genocida ou algo do tipo, mobilizar. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles compreendem que, por mais que o cara seja, né, uma pessoa que eles discordam, ele tá na frente, ele tá conduzindo a coisa. Se ele errar, todo mundo se ferra junto. Eu vejo que a gente precisa colocar os pingos nos is mesmo. Falar, olha, Bolsonaro teve esse erro aqui, teve essa crítica ali, mas a saída que os caras conseguiram organizar para mudar o Brasil é tirar esse cara e colocar quem? Que genialidade é essa de 4 neurônios que você fala assim, não, vamos tirar o cara, vamos tirar o cara que todo mundo tá odiando e vamos colocar quem? Se agora o assunto é economia, se agora o tema é economia, é sinal que então a pandemia tá para trás, né? Porque eu lembro que era essa mesma turma que dizia economia fica para depois. E agora, quando a economia chega, o que acontece? Coloca a culpa do presidente. É muito simples viver dessa forma. Eu também queria ser de esquerda assim. Ele é o mandatário da nação, o chefe do executivo. Não é digno de ser culpado por tudo, como eu, pelo meu CPF, Rodrigo Constantino, sempre tomo o maior cuidado de não generalizar a culpa, colocar todo mundo no mesmo balaio e ter essa visão maniqueísta preto e branco do mundo. Então, eu só queria te perguntar, afinal de contas, ele é a autoridade política máxima da nação e ele, de fato, sempre tira o corpo. Isso não é comigo, terceiriza a culpa.
todo mundo é santo nessa história? Obviamente não. Mas eu estou fazendo uma pergunta objetiva aqui. Por exemplo, o que olha é a política, porque, pô, não são os governadores os responsáveis pela política fiscal, a política cambial, nomear o presidente do Banco Central, nomear membros do Copom que diminuíram artificialmente os juros e agora estão aumentando com a perspectiva até o final do ano. Então, como é que a gente sai dessa encalacrada? Vamos tentar ser construtivo aqui, de boa. Tranquilo. Deixar o presidente governar. Você diz pra mim que nem todo mundo é santo nessa história. Então, concordo. Você diz pra mim que nem todo mundo é santo, nem todo mundo é santo. E tem erros aí nessa história, né? Além do Bolsonaro, quem que você acha que errou? Quem que acha que errou? Vários governadores com políticas do abre e fecha desbragado que não tiveram tanta previsibilidade nas recomendações. Cita alguns aí. Você fala, esses daqui fizeram isso. O próprio Dória, que eu já questionei algumas vezes. Dória tá subindo, hein? O próprio Dória. Dória é o foguete gás. É só para deixar Marinho, aqui. O Dória, pode anotar. O próprio Wilson Lima, no Amazonas, com aquele desastre mancomunado com o Pazuello, e falou, para que pressa para vacina também? Aquele desastre colossal que foi a Amazonas. Aí o que tem vários outros exemplos. O que é principiológico, que inclusive a própria Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. O homem é digno quando ele trabalha. Sim. Os caras tiraram a capacidade das pessoas de trabalharem. Meu Deus do céu. Quando você coloca isso na balança, as pessoas estavam impedidas de trabalhar, mano. Por isso que essa narrativazinha de menino que mora aqui não cola. Porque o cara tá lá na favela e ele quer trabalhar horas. E a pessoa tava sendo impedida. Mas, Nicolás, não vem... Sabe? É loucura, cara. Peraí, deixa eu qualificar a pessoa na física. O Sami tá na bancada? Eu queria falar um pouco do preço de gasolina. Eu falei isso. Não, vamos para a questão macro. Eu quero usar a questão macro porque eu acho um ótimo exemplo para ilustrar tudo que a gente está discutindo aqui. E a postura que eu e acho que o Nicolas estamos condenando, por exemplo, na turma que, com a especificidade de cada um ter o seu CPF, o Marinho, de certa forma, representa na bancada. Vamos lá. É preocupante o rumo fiscal do país? Estamos de acordo. O presidente Bolsonaro podia ter feito mais ou melhor em relação a isso? Podia. Está preocupado com a pandemia, tem um contexto, não pode ignorar. Tem algum fator eleitoral aí para o ano que vem? Talvez, né? Tudo isso vamos considerar. Agora, eu quero dar um exemplo para mostrar o que está acontecendo. Hoje, eu estava lendo o texto, a coluna da Virtu, que é uma revista do Luiz Felipe Dávila, que é um cara que eu sempre respeitei. Eu participei com ele do Instituto Millennium, aliás, junto com o Paulo Guedes na época, né? É um cara que eu sempre respeitei, ele tem um viés mais tucano, mas beleza, né? Aí o que ele diz hoje na coluna dele? Que o STF e o Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, estão protegendo as instituições e a democracia no Brasil contra os arroubos golpistas do presidente, que já inverteu tudo, né? Dizendo que enterrou um pedido de impeachment sem nenhum embasamento. Meu Deus, foi entregue pela AGU, o Alexandre de Moraes está agindo ao arrepio da lei, todo mundo percebe isso. Mas, enfim, e vai concluir depois que o STF validou a independência do Banco Central e isso protege as instituições contra as tentações populistas do Bolsonaro. Meu Deus, ele não menciona que foi o governo Bolsonaro que aprovou a independência do Banco Central e que na figura do ministro Paulo Guedes é graças a ele que está lá o Roberto Campos Neto, que ganha até prêmio internacional, né? Então veja quanta inversão, meu Deus do céu. Podia melhorar? Podia. Tem coisas que a política é pesada e tem a governabilidade, tudo isso. Sim, mas olha como o debate adulto, ele deveria estar em outra dimensão. Agora, os tucanos estão invertendo tudo. Os tucanos estão colocando o Banco Central na conta do STF e a irresponsabilidade vem do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que foram os responsáveis pela independência legal do Banco Central. Aí não dá, é too much. Eu e Sami reconhecemos isso, valorizamos isso e concordamos. O STF é uma usina de aberrações. Vai que é tua, Sami, vai que é tua. Assim, eu várias vezes critico o Bolsonaro, critico outros. Em relação à gasolina, já falei aqui, no governo Dilma a gente tem uma política péssima que ficava segurando o preço, quase quebrou a Petrobras, preço internacional. Essa crítica não cabe ao presidente. Em relação a juros, juros é uma questão de mercado. Eu acredito que o presidente do Banco Central é um dos melhores quadros, ele não fez nenhuma besteira. O que acontece? Aí, onde que eu acho que vale a crítica? Uma das coisas, o dólar está alto. E por que está alto? O dólar. E dólar também afeta o preço de gasolina e vários outros bens. Está alto porque a gente não conseguiu... A gente não conseguiu andar com as reformas. Não fez reforma administrativa, não fez tributária. É culpa do Bolsonaro? Não, é culpa de todo mundo. Mas, assim, isso é uma discussão que a gente tem que fazer. Mas, Sami, tem atenção também institucional. Sim, claro, esse é o ponto. Aí já tem banqueiro, juntando para fazer manifesto
junto com a Fiesp, para pacificar o país. Mas qual é o preço da pacificação? É não termos Constituição e os 11 ministros do Supremo mandarem no país e não deixarem o presidente governar, eleito com 58 milhões de votos? Se for isso, eu estou fora. Que pacificação é essa? Então, essa é mais recente. A classe mandante no país, a elite banqueira e companhia, né? E é curioso ver a esquerda de mão dada com esses banqueiros. Eles não estão muito interessados por essa questão de cidadania e instituição. Eles querem o status quo, que sempre deu dinheiro para eles. Agora, você mencionou o preço da Petrobras. Hoje tem um vídeo circulando hilário do Ciro Gomes, um amigo do Emílio aí. Eu vi. Né? O Ciro Gomes já defendido como terceira via pelo MBL, né? O Ciro Gomes explicando o absurdo do mecanismo de preço. Sim. Não, porque a Petrobras tem que fazer uma margem de lucro em cima do custo e acabou. Meu Deus, de onde é que tira esses caras? O cara aprendeu economia na Unicamp. É assustador. Eu vi esse vídeo, podia até comentar, mas de qualquer forma, assim, tem essa tensão que é mais recente, Constantino, mas a gente vem aí principalmente, se a gente pegar ano passado, esse ano, o real se desvalorizou muito frente ao dólar e tá entre as moedas que mais se desvalorizaram. Não dá para culpar Bolsonaro ou só culpar um governador. Mas mostra que a gente não consegue andar como país. Talvez essas discussões são um problema. Agora, a questão fiscal, falar gasta e depois vê, isso é um problema. A gente tem país sul-americano é campeão nisso. Fica gastando. Imprime a grana uma hora, depois estoura Então, acho que essa é uma discussão que a gente não consegue fazer. Porque senão você é ou comunista ou você bolsonarista. Eu tomo porrada faz tempo de todo mundo. Mas, assim... Não adianta vir dizer, então. Não adianta vir dizer, então, que apanha de todo mundo. Eu sou o mais egoísta possível. Eu sou melhor capitalista. O empreendedor. Eu vejo o que eu acho que é melhor para a sociedade, para o meu filho e para mim. Esse negócio, eu vou fazer o bem geral. E eu acho que o país melhor é governo menor, deixando as pessoas trabalhar. E o que você acha da reforma tributária que mandaram agora? Não, essa reforma foi péssima. É ruim. Essa reforma foi bitributação. É ruim.